nós temos duas gerações, praticamente, de artistas, mas que, de alguma forma, ambas tratam e endereçam a história do Brasil de uma maneira que eu diria contra-hegemônica. Essa exposição eu trouxe como tema um enorme passado pela frente. É uma frase dita pelo Milor Fernandes que falava sobre isso. Quer dizer, uma outra autopercepção do Brasil é de que nós somos o país do futuro. É uma ideia que é cunhada pelo escritor austríaco Stefan Zweig. Ele achava que o modelo de convivência de povos, de raças e cores do Brasil era um exemplo para o mundo. Talvez ele quisesse enxergar no Brasil uma saída para o que ele via na Europa, como o velho mundo, né? Só que ele não enxergou as nuances coloniais que permeavam e ainda permeiam o nosso país. Essa exposição pretende apenas apontar com uma certa sutileza o que continua como tradição e é ressignificado e também o que continua como uma espécie de script, de um certo teatro colonial em que novos atores e atrizes entram no papel que no final é o mesmo. Só vai mudando um pouco a roupagem, o contexto, mas é praticamente a mesma história. Então, eu separei a exposição em alguns momentos. Ela inicia com um poema da Maré de Matos, em que ela começa dizendo que o Brasil deve latir na cerimônia em latim da igreja. Quer dizer, contestar os valores e entre outras coisas. E é importante a gente relembrar de que o empreendimento colonial estava atrelado a também um empreendimento de evangelização, de catequização dos indígenas, né? De levar a fé católica, expandir a fé católica e salvar aquelas pobres criaturas que nem eram seres humanos do inferno. Então, aqui nós temos um momento igreja, eu diria, 3 artistas que dialogam entre si sobre o que é ressignificado pela cultura afro-brasileira com relação a costumes da igreja. Aqui tem um vídeo muito longo do Yuri Firmeza, que é um artista do Ceará, e trata da festa do Divino, a festa do Divino Espírito Santo. Uma festa muito popular da igreja, começa com a igreja, obviamente, mas que vai sendo no Brasil ressignificada pela população. Alcântara, especificamente, é uma cidade onde está baseada a nossa estação espacial, a estação de lançamento de foguetes. O Yuri, ele pega essa coisa que parece ser um grande passado, que é essa festa popular, festa religiosa do Divino, e o lançamento de foguete, que é uma espécie ainda de futuro. A gente ainda enxerga, né, o foguete e qualquer questão espacial como o futuro da humanidade. Os foguetes talvez seja a próxima etapa do colonialismo, em que a gente vai colonizar, como seres humanos, outros planetas. A gente acabou com esse aqui, não tem mais retorno. Agora vamos embora acabar com outros planetas, né? Porque a mentalidade não mudou. A mentalidade ainda é de exploração, não é de regeneração, não é de cooperação. O sino é uma maneira, claro, é um relógio, mas também é uma maneira de comunicação, né? E no Brasil colonial, no caso o Pablo Lobato, ele filma as igrejas em Minas Gerais. Praticamente se transformou, com o passar do tempo, numa espécie de código secreto. O que me interessa, principalmente no trabalho do Pablo, é mostrar como há uma espécie de subversão de algo que é da igreja, né? Aqui nós vemos um desses toques. Na altura que ele filmou, 2010, 2011, era uma das últimas igrejas de Minas Gerais que ainda usavam o toque feito por seres humanos. Geralmente, isso era feito pelos escravizados, né? E aí é muito incrível notar, por exemplo, como até o século XXI, essa tradição ela é retomada e ressignificada por pessoas mais jovens. Vocês podem observar que é praticamente uma performance, né? Uma coreografia para tocar o sino. Esses corpos se movimentam. Há uma espécie de competição entre eles e também um ritmo e um certo movimento de corpo que tem que ser feito para esse ritmo continuar. Isso aí, gente, é só uma documentação. Eles não fizeram isso para a câmera. Eles fazem isso todos os anos. Esse é um trabalho da artista Liz Paraíso.
é uma artista mais jovem que começa a trabalhar a partir de 2015 e que há 3 anos está radicada em Paris, onde ela foi fazer o seu mestrado. É uma artista trans que tem dialogado com a história da arte brasileira, mas que de outra forma também uma própria história do Brasil. Se vocês olharem, o nome do trabalho é Bichinha Quadrada Circular. Então ali ela traz a sua identidade, né, para o meio do seu trabalho. No caso da Liz, é interessante porque ela se utiliza de uma espécie de materialidade que fere, né? Não é algo amigável para você manipular. Isso aqui não pode ser manipulado na realidade. Mas talvez ela esteja falando dos bichos da Lígia Clark, que são objetos que, por seu valor comercial, praticamente não são manipulados nas exposições. Então, o que era para ser usado, hoje em dia está em redomas. Você não pode tocar, não pode interagir. Então, a pergunta é, esses trabalhos ainda existem ou eles só viraram uma espécie de fantasma da proposta da artista? O formato, né, que nos remete à serra elétrica. É algo que corta, é cortante, derruba. Da serra elétrica. Vocês devem saber do que está acontecendo já há muitos séculos na Amazônia, que é o derrubamento e que é o que é chamado é uma substituição da floresta pelo pasto, né? Ou seja, para criar bois e vacas, ou a plantação de soja e de milho, ou seja, essas plantações extensivas. Bom, aqui nós temos 2 artistas, a Maré de Matos de novo, dessa vez em tecido, né? É uma frase que talvez aqui em Portugal seja um pouco incômoda, mas a perspectiva de quem está do outro lado do Atlântico é de que o empreendimento Brasil não foi um descobrimento, porque já existiam pessoas e civilizações há muitos milênios lá. Não foi exatamente uma conquista, porque não foi só conquistar o terreno, mas usar a mão de obra e os saberes dessa população para serem escravizadas, inclusive desumanizadas. Então, isso aqui é uma espécie de recado que uma parte da população brasileira gostaria de trazer para cá. Aqui nós temos a Larissa Machado, é uma artista do sul do Brasil, de ascendência guarani, que vem fazendo já há uns 6, 7 anos. Seu trabalho desenvolve-se em fotografias, performances e vídeos. Um dos objetos que os portugueses levaram foram espelhos, né? E que para os indígenas não faz muito sentido olhar-se no espelho, é uma outra maneira de lidar com a sua imagem própria, né? É importante também a gente salientar que no século XVI os espelhos era algo de luxo, era algo extremamente caro. É um autorretrato, ela se olha no espelho, ela está vestida de ouro, obviamente tudo fake, mas tudo bem, o que vale né, o stage, a performance, e esse espelho está quebrado, né? Esse espelho está rompido. Então, ao mesmo tempo em que há uma questão de autoimagem, de tentar se perceber, né, diante desse espelho dado por outra pessoa, por um outro povo, o que exatamente a gente vê a partir desse olhar, também há uma espécie de... isso está partido, isso está fissurado, ou seja, a imagem é um pouco distorcida, né? Por outro lado também, quando a gente se olha no espelho, a gente olha pra gente, a gente olha o que está atrás, a gente olha o contexto, né? Então é um pouco esse jogo do que nós vemos, como é que nós nos vemos e o que está atrás de nós. Né? Olhar para trás, quer dizer, olha para frente, mas também acaba olhando para trás. Aqui nós vemos um outro espelho e há essa espécie de enfrentamento, né, de observação dessa pessoa no espelho. É uma afrodescendente e nós temos aqui eu acho muito interessante a maneira como a Larissa utiliza objetos e objetos que às vezes são meio fora do contexto. Então, por exemplo, temos aqui uma espécie de vestimenta nos seios, feitos com como é que se diz, folha de algum vegetal, ou talvez, não sei, a primeira vez que eu vi parecia de melancia, mas eu acho que não seja melancia, deve ser ou espada de São Jorge, essa planta é extremamente importante para a espiritualidade afro-brasileira. Aqui nós temos uma tatuagem e
esses ornamentos que são claramente bijuteria, né, mas que dá uma espécie de alusão a joias. Então, como se fosse uma espécie também de reconhecimento da nobreza. Temos aqui, bem explicitamente, uma espécie de coroa, né? Uma coroa que, possivelmente, se fosse usada, iria ferir o seu portador. Temos aqui duas bandeiras do Brasil cravadas e em cima, de novo, a motosserra. Então, aqui eu interpreto como um diálogo com essa nossa... Como eu posso dizer? Esse nosso imaginário da realeza, mas que hoje é substituída pela a rainha da soja, o rei do gado, o rei dos bois e assim vai. Como vocês sabem também, o portrait, né, o retrato, é um dos gêneros mais importantes da pintura. E aqui ela remonta, por exemplo, essa estrutura do portrait. Mas aqui nós temos, não são pessoas que estão se olhando pelo espelho, mas são pessoas que olham para nós, né? Uma dupla que faz também uma espécie de coreografia, né, com as mãos, com o corpo, e que, de alguma forma, esses capacetes, né, são decorados por objetos como os búzios, que são essa estrutura de cima, o búzio. Os búzios são usados muito na cultura afro-brasileira, né, seja para adivinhações, seja para outros rituais. Por outro lado, os capacetes acabam se transformando numa espécie de coroa também, né? Vocês podem notar pelo ambiente, até, por exemplo, a vestimenta é feita de sacos plásticos, objetos são reciclados, também indo naquela corrente que eu comentei de uma espécie de invocar uma realeza e nobreza, onde hoje em dia, precário e vulnerável, né? No Brasil, seria a gente transformar o lixo em luxo. E, de novo, o que nós vemos são corpos racializados. Esse trabalho do Jonatas é muito interessante porque ele pega um filme feito em 1959 pelo Joaquim Paiva Andrade, que era um cineasta muito importante do Brasil, em que faz uma espécie de biografia, cinebiografia do Gilberto Freire. Bom, já ouviram falar de lusotropicalismo? É uma teoria criada pelo Gilberto Freire sobre a singularidade da colonização portuguesa, de novo, ou seja, ele praticamente colocou dentro de uma teoria essa percepção que nós, de alguma forma, tínhamos e ainda mantemos da leveza e da bondade da colonização portuguesa pelo mundo. Tá? O Gilberto Freire também foi envolvido na política e sempre do lado conservador. Ele foi, na época do regime de Salazar, extremamente próximo ao Estado Novo, e menciona na sala de jantar, né, esses belos azulejos de uma igreja portuguesa do século XVII que foram trazidos de Portugal. Veja, pelo que eu saiba, todos os países são extremamente zelosos por seu patrimônio material, né? Só uma pessoa que tem um acesso muito próximo ao regime salazarista poderia conseguir trasladar azulejos centenários de Portugal para o Brasil. Então aqui o Jonatas faz o seguinte, ele coloca o filme, algumas partes do filme do Joaquim de Andrade, no mesmo ambiente que aparece a cena. Então isso aqui também é na casa do Gilberto Freire, a casa do Gilberto Freire virou uma fundação. Então é isso, é um contraponto de cenas em que esse homem, um caseiro, ocupa essa casa. Para mim, como pernambucana, é sempre muito importante quando eu chego lá, também a gente pensar no outro aspecto, né? Da ressonância das teorias e do pensamento. E agora entramos aqui numa sala que traz elementos que eu diria bem mais atuais, né? Mas que tem a ver com a questão da política. Aqui nós temos o trabalho da Marilá Dardot, que chama-se A República, e foi feito em 2016, logo depois da sessão do Congresso que deu início ao impeachment de Dilma Rousseff. Eu não sei quem de vocês estava acordado naquela madrugada ou ouviu falar, mas foi uma das noites mais tristes que eu, como brasileira, vivi na minha vida. E eu acho que muitos outros brasileiros. Foi horrível ver mais de 300 deputados e deputadas votando em nome de suas famílias, de Deus e dos seus amigos.
em nome do meu filho, do meu neto, eu voto sim para o impeachment da presidenta. Tipo, o que teu filho tem a ver com isso? A política não é para... Você não está a representar um estado, uma comunidade, o que sua família tem a ver com isso? Deus, o estado é laico. O que Deus tem a ver com isso? Né? E os amigos, os meus amigos. Então, ali ficou muito explícito do que se trata exatamente o Brasil. Sempre começou sendo capitanias hereditárias e continua, de alguma maneira, tentando ser capitania hereditária. Então, aqui a Marilá sobrepôs todos os discursos, ela conseguiu, já estava transcrito, ela sobrepôs todos os discursos e parava sempre na palavra família. Aqui temos o final do voto do Bolsonaro, que eu vou ler para vocês, só para vocês entenderem o teor de sordidez desse voto. Então, comunismo, porque sempre acho que a gente está vivendo um país comunista, comunismo pela nossa liberdade, contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Detalhe, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra foi o torturador da Dilma Rousseff. Ele deu o voto, ele fez uma homenagem a um torturador, que foi inclusive torturador que foi documentado. Uma das coisas que ele fazia era inserir ratos na vagina das mulheres, era uma das coisas que ele fazia nas suas torturas, e que recebeu, por exemplo, essa grande homenagem do presidente. Aqui está muito evidente, né, que o Brasil não é nada cordial. O Brasil é um país extremamente violento e isso aqui que nós achamos que estava no passado, na época dos anos 60, está mais vivo do que nunca. Né? Ela que dissolve o padrão da bandeira brasileira, que é um retângulo, losango e círculo, e distribui, né? A nossa bandeira no fundo é sobre isso aqui. Ninguém está preocupado com a coletividade, com a comunidade, é só uma questão de ordem privada. Aqui ao lado nós temos o Denício Baniwa, que é um artista indígena do povo Baniwa, do norte do Brasil, da Amazônia, e ele tem feito já há alguns anos essa performance que ele chama de pajé onça. O pajé é o healer, é a pessoa que cura, é uma espécie de entidade espiritual nas tribos indígenas. Eduardo Viveiro de Castro, que é um antropólogo extremamente importante do Brasil, ele construiu uma tese chamada perspectivismo ameríndio. Significa que ele tentou colocar numa teoria, sistematizar a relação da população indígena brasileira com a natureza. Então, diferentemente do mundo ocidental, que vê-se como nós, humanos, natureza ali, cultura e natureza, há uma separação, para os povos indígenas não há separação. Uma pessoa, quando ele olha para uma onça, ele é uma onça também. Uma montanha é o seu ancestral, é seu parente. Uma árvore é seu parente. E o Eduardo Viveiro de Castro trouxe à tona para nós brasileiros e para o mundo todo a complexidade do pensamento indígena. E que foi, durante muitos séculos, tido como primitivo, como algo do reino apenas da crença. E é muito interessante a gente observar que nesse momento que nós estamos, o que a gente chama de ciência continua a contribuir para a extinção da raça humana, né? A extinção da própria Terra. Então, no final das contas, o que é o bom e a verdade, que é a ciência, o que é mal e é ridículo, risível, que é, por exemplo, a maneira como os povos originários do Brasil lidam com a natureza, agora a gente vê que no final eles sempre foram sustentáveis. Aqui ele posa diante do milharal, ou seja, vocês imaginam, tudo isso aqui um dia foi floresta, agora só tem milho, plantação de milho. Outra questão também importante, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, é que praticamente não existe mais milho que não seja transgênico. Porque o que acontece é que a indústria se baseia naquilo que é mais profitable, né? O que dá lucro. E não muitas vezes se preocupa com... Às vezes não é para o lucro agora, é para o futuro. É tudo muito imediatista, né? E aqui, por exemplo, vocês podem ver a imensidão de milho. Podia também ser soja.
Esse é um trabalho do Jaime Laureano, um artista que morou aqui em Portugal durante 3 anos, no Porto, já está mais no Brasil. É um artista negro que tem sido extremamente requisitado no Brasil para muitos trabalhos. E ele faz, esse vídeo é uma colagem de vários vídeos feitos pela agência de propaganda da ditadura militar, dos anos 70. Então, sempre as imagens, o texto, é sempre essa questão romantizada de nós sermos um povo unido, de várias cores e credos, e é um país que vai para frente. Isso era o lema da ditadura militar. Brasil é um país que vai para frente. Não vamos olhar para trás. Vamos derrubar a Amazônia. Inclusive, um dos projetos mais ambiciosos da ditadura militar foi a construção da Transamazônica, que é uma estrada que cruza totalmente a Amazônia, não foi terminada. E os trechos que foram feitos foram extremamente danosos para as populações. Nós começamos com poema, com palavras, e nós terminamos com palavras, que é o trabalho da Joana Paraíso e da Mariana Lacerda, que é defender a alegria, organizar a raiva. Esse é um trabalho militante que acontece desde 2019, desde o início do governo Bolsonaro, em que essas artistas elas vão coletando frases, que é uma espécie de arquivo das lutas. Quer dizer, o luto, quando a gente fala luto, o luto como grieving, aquilo lá quando alguém morre, tem que ser transformado em luta. Então, o luto tem que virar luta. E aqui elas sugerem, por exemplo, lute como a Amazônia, lute como uma semente, lute como uma trans, lute como quem cuida. E a gente tem que ficar muito atenta, porque é um tipo de regime que mexe com nossas emoções, com nossos medos, nossos ressentimentos e nos manipula. E nesse momento nós estamos diante de uma categoria de terrorismo que é cognitivo, nas redes. Então é muito importante, né, no ano em que o fascismo volta, por exemplo, à Itália, exatamente 100 anos depois de Mussolini ser eleito na Itália, volta para o poder pelo voto, é muito importante que a juventude entenda melhor, decifre esse passado e entenda que ele não acabou. O passado nunca acabou.